Primeira questão que eu trouxe foi o seguinte. As grandezas físicas A e B são medidas respectivamente em Newton e em segundos. A, medida em Newton. B, medida em segundos. Uma terceira grandeza, C, é definida pelo produto A vezes B. A pergunta é, qual a dimensão dela? Vamos raciocinar? C não é igual a vezes B? Qual é a unidade de A? Newton. Qual a unidade de B? Segundo. Newton lembra? Força. Segundo lembra? Tempo. Para que você encontre a grandeza C, você vai ter que buscar uma grandeza física que relacione força vezes variação de tempo. Qual é a relação matemática que nós temos força vezes tempo? Impulso. Impulso é F vezes ΔT. Ou impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Portanto, essa questão de número 1, para eu poder resolvê-la, além de saber como montar a análise dimensional, eu teria que saber que impulso é a força vezes a variação de tempo. Ah, entendi. Resposta aqui seria a letra E. Vanks, dessas aqui, tem alguma que eu poderia citar? Aceleração, força. Como é que faz força pela segunda lei de Newton? Massa vezes aceleração. Trabalho, como é que faz trabalho? Força vezes deslocamento. Momento de uma força. Força vezes braço ou distância. Impulso. Momento de uma força, impulso é a nossa resposta. Força vezes variação de tempo. Então, nas questões que envolvem grandezas físicas, principalmente quando a gente está analisando as dimensões, eu preciso lembrar das relações matemáticas que definem isso. Então, se eu, por exemplo, falar lá que eu estou trabalhando com a dimensão da energia potencial gravitacional, aí você tem que começar assim, energia potencial, mgh, massa, gravidade, altura. Você tem que fazer assim, senão não consegue efetuar a resolução dos exercícios. Questão de número 1, portanto, para nós a letra E seria a resposta, tá bom? Vamos para agora a segunda questão. Na segunda questão ele diz assim, as unidades de comprimento, massa e tempo no Sistema Internacional de Medidas são comprimento, metro, tá dizendo aqui para nós, ó, massa, quilograma e tempo, segundo. Beleza. Pode-se afirmar que nesse sistema de unidades, a unidade de força é. Questão de número 2 pergunta isso. A unidade de força. Como é que você vai representar a unidade de força? Bom, lembra que eu falei na questão anterior? Eu preciso lembrar das fórmulas? Pois é. O que é força? Sabe o que é que eu vou usar aqui? Segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Qual a unidade de massa? Quilograma. Qual a unidade de aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Como é que vai ficar a força? Como é que você vai fazer a força? Massa é quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado. Eu vou procurar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado na questão número 2 e vou encontrar isso aonde? Na letra B. Questão de número 3. O empuxo sobre um corpo mergulhado em um líquido é a força vertical e para cima que o líquido exerce sobre o corpo, sobre esse corpo e tem valor igual ao peso do volume de líquido deslocado. No Sistema Internacional, o empuxo é medido em quê? Vamos relembrar isso aqui. Você tem um corpo aqui dentro de um líquido qualquer. Para baixo, a força, peso. E aí nós temos uma força que joga esse corpo para cima, denominada empuxo. Puxa a densidade do líquido vezes o volume deslocado, vezes a profundidade. Como é que eu vou fazer?
O raciocínio aqui é o seguinte, amigos. Empuxo seria o quê? Você tem que usar da sua capacidade de visualizar as coisas. Empuxo é o quê? Força. Aqui, ó. Empuxo é força. Isso aqui é a grande sacada. Se empuxo é força, amigos, como é que você vai fazer para escrever isso aqui? Força é igual a massa vezes aceleração. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vanks, é exatamente igual à questão número 2. Exatamente igual à questão número 2. Resposta aqui seria qual? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Letra D na questão de número 3. Questão número 4 vem lá do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, diz assim: sabe-se que o momento angular, o que é isso? Quando a gente fala em momento angular, o que é que a gente está se referindo? A gente está se referindo a estruturas como, por exemplo, essa daqui. Vou lembrar para vocês, isso aqui é importante lembrar. Quando você pega, por exemplo, uma chave, vamos imaginar que isso aqui fosse uma chave, tá? Que chave feia, Vanks. Também achei, cara. Tentei fazer um desenho aqui para ficar bonitinho, para você entender o que eu quero. Ah, agora sim. Tá aqui uma chave, tá? Uma chave de boca. Você tem para abrir um parafuso, para poder circular um parafuso, apertá-lo ou soltá-lo. Aqui você tem uma enxada. Eu estou me esmeirando nos meus desenhos. Momento é a força vezes o braço. O que é força aplicada e braço? Quanto mais longo esse braço, menor o esforço que você tem que ter. O momento permite-nos raciocinar com uma força aplicada que gera um movimento de rotação. Ou seja, um ponto central fixo e você gira em torno de você. Exemplo, na hora que você vai abrir o trinco de uma porta. Quando você executa a força aplicada nesse trinco, você está girando o trinco no sentido de rotação, um ponto fixo. Quando você abre uma porta, ela gira em torno dela no movimento de rotação, fixada lá nas dobradiças. Quando você pega um carrinho de mão, uma carriola, quanto mais longo a distância entre você e o carrinho, menor o esforço que você executa. Quando você vai trocar o pneu de um automóvel, quanto mais longa a chave, menor o esforço que você executa. O nome disso é momento. E o que é momento angular? Momento é força vezes braço. Aí o que você faria? Momento angular, você vai ter que multiplicar novamente com comprimentos. Então, braço novamente, tá? Então, se eu fosse fazer isso aqui, ficaria momento igual a força B vezes B. Ou L vezes L na hora de substituir, ok? Vou tirar isso aqui daqui. Eu não vou escrever agora, eu vou deixar para mostrar isso na hora que eu for resolver. Importante era você lembrar que o momento permite-nos esse raciocínio, tá? Também conhecido como torque, tá? A gente encontra essa palavra do momento, torque. Então, para efeito de entender isso aqui, a gente pode encontrar o momento da seguinte maneira, vamos lá. Momento ilinear, porque tem o linear angular. Tem o linear, que é aquele que eu acabei de fazer para você aqui, ó. Como é que você faria a análise dimensional dele? Força vezes braço. Como é que ficaria isso? Vamos pensar? O que é força? Massa vezes aceleração. O que é braço? É distância. Como é que fica isso aqui? Momento linear. Vou colocar um L para fazer a distinção do angular. Força, massa vezes aceleração, LT menos 2. Por que é assim, Vanks? Porque você faz ΔV sobre ΔT. Eu já estou jogando LT menos 2 direto, porque nós já fizemos muitas vezes. Eu quero de novo. Tá bom, eu faço. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Então vai ficar como? A velocidade é metro por segundo. Sobre tempo, que também é segundo. Fica ms menos 2. M é massa. Velocidade, perdão. É comprimento. M é comprimento. Metro. E o S é tempo. T.
Então fica LT menos 2. É daqui. Por isso que eu já joguei direto aqui, tu viu? LT menos 2. Essa aqui seria a relação de quem? Massa vezes aceleração vezes quem? Quem é que você tem que colocar aqui? Quem é que você teria aqui? Na sequência do braço, o deslocamento. L de novo. Então você ficaria com momento linear igual a M L2 T menos 2. M L2 T menos 2. Só que ele pede para que a gente faça o momento angular. Então, como é que eu faria para fazer o momento angular? Eu vou ter que trabalhar aqui com a grandeza tempo. Eu vou fazer essa relação como? Eu vou pegar e multiplicar essa estrutura com a grandeza tempo. Ficaria como? Massa L2 vezes quem? T menos 2 vezes quem? Vezes o tempo do momento angular. Qual seria a minha resposta? Deixa eu tirar a enxada daqui para você visualizar. Como é que ficaria isso? O momento angular ia ficar massa vezes L2. T menos 2 vezes T vai dar o quê? T menos 1. Observe, eu fiz o momento linear. Eu tenho para ele quem? M, L2, T menos 2. Para o angular, acrescentei quem? A grandeza tempo. Quando eu juntei T menos 2 com T, ficou T menos 1. Eu vou ter que procurar uma alternativa que tenha essa estrutura. E quando eu procurar essa questão número 4, eu vou encontrá-la na letra D. Ó. L2, M, T menos 1. Ele não colocou em ordem. Normalmente a gente coloca em ordem. Massa primeiro. Mas produto não altera nada se você tiver os termos em posições diferentes. Questão de número 5, ele diz assim: o Sistema Internacional de Unidades adota 7 unidades fundamentais para grandezas físicas. Por exemplo, a unidade da intensidade de corrente elétrica é o ampere, cujo símbolo é A. Para o estudo da mecânica, usam-se 3 unidades fundamentais: comprimento, quem mais? Massa, quem mais? Tempo. L, M, T. Aí ele fala assim: nesse sistema, a unidade de potência é. Esse texto todo poderia ter deixado bem aqui. Potência. Aí eu pergunto para você: eu consigo fazer um exercício desse sem saber o que é potência? Não. O que é potência, Vanks? Potência é trabalho dividido pelo tempo. Potência é trabalho dividido pelo tempo. Essa seria a relação que você tem que lembrar. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que escrever isso conforme as fórmulas das relações para depois escolher as unidades do Sistema Internacional. Então vamos lá, ó. Potência é igual. O que é trabalho? Aí você tem que lembrar. Trabalho é força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. Sobre quem? Sobre ΔT. Então vamos lá. Força. O que é força? Newton, dado em Newton, né, pessoal? Força é dada em newtons. Newton vezes. Distância. Distância é dada em quê? Metro. Sobre. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mudar uma passada aqui, porque eu vou ter que fazer de novo. Vou ter que fazer 3 passos e eu vou reduzir isso. Eu vou jogar a fórmula de força logo direto na fórmula de potência para você lembrar. O que é força? Massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Ah, entendi. Você ia deixar para substituir lá na frente, que é colocar logo aqui. Exatamente. Massa vezes aceleração. Vezes a distância. Você pode colocar aqui o D. Sobre ΔT. Vamos agora, em cima dessas informações, escrever o que é que a gente pode encontrar aqui. Porque aqui ele não está querendo que você faça em função de massa, comprimento e tempo. Ele quer que você coloque as unidades. Então vamos lá. Olha o que é que eu vou fazer. Qual a unidade de massa? Vanks, massa é quilograma. Vezes. Qual a unidade de aceleração? Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Qual a unidade de distância? É metro.
sobre unidade de tempo, segundo. Como é que vai ficar isso aqui? Quilograma vezes m com m, m ao quadrado. S2 com S na divisão fica S3. Na verdade, o que ele queria que você fizesse era isso aqui. Quilograma vezes metro ao quadrado sobre S3. Qual a alternativa que traria esta afirmação para eu marcar? Lá na questão número 5, vamos procurar. Quilograma M2S3 está na letra C. Questão número 6 da Unesp diz o seguinte. No Sistema Internacional de Unidades, a medida da grandeza física trabalho pode ser expressa em joules ou pelo produto. Trabalho. Trabalho é energia. Trabalho é energia. Energia dada em quê? Em joule. Ou, o que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Você vai ter que fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz na questão número 6. Você vai ter que substituir. Vamos lá. Trabalho é igual. Como é que é força? Massa vezes aceleração. Olha o que eu vou fazer aqui. Qual a unidade de massa? Quilograma. Qual a unidade de aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Qual a unidade de distância? Metro. Nossa, Van, isso é muito legal. Eu também acho. Como é que eu vou proceder aqui, meus amigos? Vai ficar assim, ó. Quilograma vezes m, m ao quadrado sobre S2. Outra maneira de escrever isso aqui é passar o S2 para cima, fica assim, ó. Quilograma, M2, S menos 2. Qualquer uma das duas está certa. Por que você jogou para cima? Porque às vezes o autor coloca o expoente negativo para mostrar que é o seu denominador. Ele fez isso aqui na questão. Eu fiz essa adequação porque todo mundo aqui está com expoente negativo para o tempo, tá vendo? Então procura aí KG, M2, S menos 2. Qual seria a resposta à questão número 6? A letra D de dado.